seguidores do canal Ler Ciência. Eu sou a Cláudia de Moura, bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular na área de concentração de microbiologia e imunologia. Oi, Lucas! Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas Lopes Leon, mestre e doutor em ciências. Gente, vamos continuar o nosso assunto, né, do Plano Nacional de Imunização. E hoje nós escolhemos duas outras doenças importantes para conversar com vocês. E a primeira que eu vou tratar aqui com vocês é a respeito da tuberculose. Tuberculose, quando a gente ouve tuberculose, parece uma doença meio antiga, uma doença grave, mas meio antiga, que acontecia em outros momentos aí da história do nosso país. Mas, não é bem assim. A tuberculose aqui no país, ela está bem longe de ser erradicada, nem sei se será erradicada um dia. Não tem um perfil de erradicação, tá? A vacina que a gente utiliza para ela é a BCG, tá? Que é composto pelo bacilo de Calmette-Guerin, que dá origem, né, até ao nome BCG. Esse bacilo, ele é um bacilo enfraquecido, lembrando que a tuberculose, ela é causada por uma bactéria, né, e não por um vírus, é o Mycobacterium tuberculosis. Então, o bacilo que está contido na vacina é um bacilo enfraquecido, tá? E, além disso, ela tem glutamato de sódio e solução fisiológica. Essa vacina está no calendário do nosso país por qual motivo, né? Então, houve um esforço desde sempre do Ministério da Saúde para evitar que a tuberculose se proliferasse cada vez mais. É uma doença realmente antiga, mas só para vocês terem uma ideia, no Brasil, em dados de 2018, divulgado pelo Ministério da Saúde, 76 mil novos casos e 4.500 óbitos pela doença. Então, é uma doença séria e não é uma doença do passado. Por que também que não é uma doença do passado? Ao longo de 2, 3 décadas, o número de indivíduos infectados pelo vírus HIV é muito grande. E a tuberculose, ela tem uma característica de se desenvolver, né, de infectar o indivíduo e ter chance da bactéria se multiplicar no pulmão, indivíduos subnutridos, indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza, em condições sanitárias inadequadas, e o indivíduo HIV positivo, ele tem como característica da própria doença uma imunossupressão, ele vira um alvo grande da tuberculose. Lembrando disso, a tuberculose, aqui no Brasil, a gente tenta não falar muito da tuberculose, porque ela demonstra um pouquinho do índice de desenvolvimento humano. Então, é um assunto delicado, um assunto complicado ainda para os nossos governantes, né? Mas o problema maior está ainda no tratamento. Então, para vocês terem uma ideia, estima-se que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo bacilo de Koch, né? Ele também tem esse apelido, bacilo de Koch, porque quem descreveu a bactéria a primeira vez foi o Robert Koch. Então, bacilo de Koch. Mas o nome da bactéria é Mycobacterium tuberculosis. As regiões da África e da Ásia são as que apresentam maior risco para o adoecimento, dada as condições de saúde e dada as condições sanitárias onde esses indivíduos vivem, né? Lucas, tem uns dados legais aqui, né, do Ministério da Saúde, né? Então, a gente consegue algumas informações do Ministério falando sobre a tuberculose, e por mais que hoje a gente tenha vacinação, a vacina não busca proteger, imunizar o indivíduo de todas as apresentações da doença. Por isso que ainda tem muitos casos de tuberculose pulmonar, por exemplo. Então, a gente tem alguns índices da tuberculose pulmonar
em relação ao tratamento. Dos casos que a gente tinha em 2014, 75% foram curados. E é interessante, os outros casos não foram curados, a gente observa que teve uma taxa de abandono muito grande. Cerca de 11% dos pacientes abandonaram o tratamento. Então, foram pacientes que tinham tuberculose pulmonar, eventualmente começaram o tratamento, porque esse índice foi rastreado, então são pessoas que a gente sabe que tinham a doença, mas não acompanham durante todo o curso, abandonam o tratamento porque é um tratamento longo, faz uso de antibiótico por um longo período, e aí a gente tem uma taxa grande desse abandono, tem um aumento de quase 0,5 pontos percentuais quando a gente compara 2011 com 2014, então teve uma diminuição na adesão do tratamento. E aí cabe também a gente mencionar que, por mais que seja causado pelo Mycobacterium, e a gente, tomando a vacina, a gente fica imunizado para as formas mais graves. Então, essa infecção, a tuberculose, tem apresentações diferentes, não só a pulmonar, as formas de acometimento, por exemplo, do sistema nervoso, as meningites por tuberculose, essas sim são protegidas. Né? A gente fica com uma resposta imunológica que nos protege desse tipo de infecção. E lembrando que quando um indivíduo ele é diagnosticado com tuberculose, o tratamento, gente, são 6 meses de antibiótico terapia, né? E no primeiro mês, o indivíduo ele sente uma melhora e ele abandona. Quer dizer, ele abandona o tratamento, mas o bacilo ainda não abandonou ele, está lá no pulmão. O bacilo se desenvolve bem lentamente, então demora realmente para a doença evoluir e começar a mostrar sintoma real, tá? Aí o indivíduo abandona. Aí quando ele volta a ter sintoma, ele volta no médico, aquele antibiótico já não serviu mais, tem que trocar de antibiótico. Então, além de tudo, você induz o Mycobacterium a desenvolver uma resistência aos tratamentos disponíveis hoje. Então, o serviço de saúde hoje, ele exige que o paciente vá até o posto de saúde para tomar o seu antibiótico diariamente, e quando o paciente não vai, o posto de saúde vai procurar o cidadão para ele tomar o seu comprimidinho diário, porque senão fica muito difícil ter um controle maior da doença. Por quê? Porque ela é transmitida por meio da tosse, espirro ou até da fala, né? Então, por aerossóis, é o que a gente chama, né? Esse meio de transmissão. E a doença evolui, hein? Ela começa com tosse, primeiro uma tosse seca, depois uma tosse produtiva, né? Que tem catarro, e esse catarro normalmente vem acompanhado de sangue, febre, que ele tem uma sudorese noturna muito incômoda, e o indivíduo começa a emagrecer. Então, ele fica com um aspecto cadavérico, né? Mas ainda bem que tem a vacina que justamente ajuda a evitar esses casos mais graves, tá? E prevenir a doença no nosso país, né? A gente utiliza uma única dose da vacina, é aquela que fica a marca no braço, tá? E é uma única dose e ela tem uma proteção bastante prolongada, tá? E inclusive, é importante vacinar as crianças, né? Desde o início, porque criança também pode ser acometida por tuberculose e a evolução não é tão interessante assim, né? Mas tem outra doença bacteriana que também preocupa demais, né, Lucas? Que é o tétano, né? Sim, o tétano também é outra doença que às vezes fica meio distante, às vezes a gente não imagina que ainda acontece, mas o tétano ainda existe, acontece, também é uma doença bacteriana bastante importante. E, de repente, a vacina de tétano é aquela que a gente imagina que, por volta de 15 anos, fala, vai ser a última vacina que a gente precisa tomar, né? Muita gente fica com essa ideia na cabeça, fala, não, agora acabou, não tem mais esquema de vacinação, estou imunizado contra todas as doenças. Salvo quando tem algum momento com uma epidemia que a gente fica esperando uma vacinação diferente, febre amarela ou agora como do Covid, mas não é bem assim. Por mais que a gente tome uma dose por volta dos 15 anos, a gente precisa sempre de reforços a cada década. Então, de 10 em 10 anos, a gente deve fazer o tratamento, continuar, né, a imunização. Isso por causa de algumas características, inclusive, da vacina.
quando a gente falou sobre os tipos diferentes de vacina, a gente comentou um pouquinho sobre a vacina de tétano. A vacina de tétano, que a doença é causada por uma toxina de uma determinada bactéria. Então, a gente tem uma vacina que não é direcionada necessariamente à bactéria, né, ao Clostridium tetani, que é a bactéria que causa tétano, e sim a toxina que essa bactéria vai produzir. Então, a gente tem uma vacina contra o toxoide, é o que vai provocar a doença no indivíduo. Então, a gente tem um esquema de vacinação interessante. A gente não toma só a vacina com 15 anos, depois de 10 em 10 anos. A gente já toma desde os 2 meses de vida, então tem a primeira dose. Aí a gente pode tomar a tetravalente, em alguns casos a gente toma uma outra apresentação, a divalente. A tetravalente contém, então, também o toxoide junto da difteria. A gente tem um reforço, então, com 4 meses, depois com 6 meses, e aí a gente tem um esquema, né, de reforços por volta dos 4, dos 6 anos de novo. Eventualmente, a gente toma os reforços com ou a tríplice bacteriana ou a divalente só com dos toxoides, do tétano e da difteria. Então, vai depender da apresentação que a gente encontra para ser vacinado, né? A gente tem depois um reforço aos 15 anos, mas a gente mantém, então, tomando esse esquema de 10 em 10 anos. E por que a gente precisa ser vacinado contra essa doença, né? A doença é bastante marcante, né? Então, muitos alunos perguntam para mim, mas Cláudia, por que profissional da saúde, profissionais, né? As pessoas, não só profissional da saúde tem que ter essa vacina comprovada em dia, né? Mas por que tem que tomar a cada 10 anos? Porque, gente, graças a Deus, a gente não vê mais tétano com alto índice por aí, tá? O Clostridium tetani, né, que é o causador do tétano, ele está na poeira, ele está em qualquer lugar, só que na forma de esporos, né, que é uma forma de resistência e de latência da bactéria. Só que quando o indivíduo se infecta, como que ele vai se infectar, né? Ele tem que ter um ferimento, né? Uma perfuração com um objeto contaminado pelo esporo do Clostridium. E não necessariamente só prego enferrujado, viu? Qualquer objeto Sim, é verdade. perfurante. Então, é uma lenda essa coisa de prego enferrujado, tá? Quando o Clostridium encontra um ambiente propício para ele, que, por exemplo, o nosso sistema subcutâneo, nosso sistema muscular, ele sai dessa forma de latência e começa a se multiplicar. E aí ele vai produzir uma toxina importante, que é a toxina tetânica, e a ação dela é no sistema nervoso, tá? Uma vez a toxina atingir o sistema nervoso, é irreversível. Não tem o que fazer. O sistema imunológico não dá conta. E até o nome, né, da doença lembra tetania, né, que são contrações involuntárias estimulada por esse sistema nervoso, né? Você tem tétano localizado, mas o tétano generalizado, ele vai evoluindo e vai mostrando alguns sintomas. O primeiro é aquele riso sardônico, a cara do coringa, né? Mas só que a pessoa não abre mais a boca depois, essa é a diferença. Depois, ele começa a ter espasmos musculares e contrações no corpo involuntário. Existem pinturas muito famosas, até de pintores consagrados, mostrando o indivíduo com tetania. O corpo fica em formato de U, tá? E, normalmente, o indivíduo vem à morte por insuficiência respiratória, porque ele não consegue mais inspirar, né? O músculo diafragma perde a sua capacidade. Então, é uma morte lenta, dolorosa. Então, só para vocês terem ideia da seriedade da doença. Então, a vacina tem que ser reforçada a cada 10 anos. E por isso que é interessante, a vacina, como ela é de toxoide, a maneira que ela é produzida, ela é bastante segura. Então, ela pode ser utilizada por grávidas, pode ser utilizada também por pacientes com alguma imunossupressão com HIV. Então, assim, é uma vacina segura e vale muito mais a pena ser vacinado do que correr o risco de desenvolver a doença.
doença seríssima, seríssima mesmo, né? Extremamente grave, alto índice de morte. A tuberculose, uma doença que mostra, né, assim, a realidade das condições de nutrição e saneamento básico da população. Então, é muito difícil essas vacinas saírem do calendário, né, Lucas? Hoje, da vacina de tétano, por exemplo, a gente tem, né, uma cobertura estimada pelo OMS de quase 80% da população mundial. É uma cobertura interessante para o mundo inteiro, né, a gente considerando todos os países, uma estimativa, né? Mas não tem como a gente tirar do calendário, porque ela é muito importante e o esporo fica na natureza. Então, para a gente conseguir, de fato, tirar essa vacina do calendário, porque a gente já conseguiu conter a doença, é um evento assim bastante distante, quase impossível. Por isso que é necessário que a gente faça uso da vacinação de forma contínua e de maneira correta, fazendo os reforços na hora certa, seguindo o esquema preconizado. É verdade. E no próximo vídeo, gente, a gente vai falar de mais uma vacina que causou uma polêmica aí, acho que na última década, que é a vacina contra o HPV. E a gente vai começar uma série bem legal sobre infecções sexualmente transmissíveis. Vamos fazer o povo acordar mais um pouquinho ainda para doenças importantes e que estão amplamente distribuídas na população, tá bom? Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, coloquem as dúvidas. E um beijo, Lucas. Até semana que vem. Beijo para vocês. Se puderem, fiquem em casa, por favor. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.